Chico Xavier. Estávamos em Pedro Leopoldo e ao terminar as atividades nas 2 noites de sexta e sábado, ele me disse ao terminar a reunião do último dia: meu filho, hoje é domingo, pois era madrugada, nós iremos visitar uma família muito pobre que mora aqui perto, na Lapinha. Era um aglomerado de casas a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo. Nós estamos com alguns visitantes de São Paulo, o Dr. Francisco Pereira de Andrade, sua esposa e a sua cunhada. Eu gostaria de levá-lo e a eles para visitar Lia e Conceição. Ah, Divaldo, Lia é uma moça tão bonita. Ainda estavam na memória os meneios de Rita Hayworth, a célebre Gilda. Lia é como Gilda, bonita, o cabelo maravilhoso. E começou a falar-me de Lia, e a minha imaginação a delinear uma figura hollywoodiana. E no domingo, a hora atrasada, às 16 horas, ele me disse: eu estou indo lá, porque elas me apareceram. Enquanto eu psicografava, Conceição chegou-se até mim e disse: Chico, pelo amor de Deus, estamos morrendo à fome e ainda não terminou a nossa existência. Venha à nossa casa trazer-nos alguma coisa. E contou-me que fazia muitos anos ele estava psicografando um dia, quando adentra-se pela sala de atividades um espírito formoso do século XVII, trajado à espanhola, com todo o requinte, aquela indumentária maravilhosa entretecida de luz, e acercou-se dele e disse: Chico Xavier, eu fui muito amiga de sua mãe, eu sou Conceição. E ele lembrou-se que na sua infância Dona Maria João de Deus dizia: quando o sofrimento bate à minha porta, eu resigno-me ante as dores de Dona Conceição. Ficou-lhe na memória. E agora ela vinha dizer: estou necessitada de ajuda. Eu e a minha neta, Chico, estamos morrendo à fome. Nós moramos aqui na Lapinha, estamos muito doentes. Se você puder, vá levar alguma coisa para manter nosso corpo, porque a nossa tarefa ainda não terminou. Quando ele recobrou a lucidez e se formou, ele conseguiu trazer de volta a seguinte história. Nos velhos anos do século XIX, em uma fazenda próxima a Belo Horizonte, morava um homem que era proprietário de longas terras no célebre Curral del Rei. E esse homem apaixonou-se por uma jovem de peregrina beleza que morava noutra fazenda, cujos pais eram muito ricos, uma moça de 15 anos, e ele pediu-a em casamento. Naquele tempo não havia oportunidade de que os futuros cônjuges conhecessem-se. Ela o viu no dia do noivado e voltou a vê-lo no dia do casamento. Foi levada para a grande propriedade. Na noite de núpcias, ela teve ideia de quem era o esposo. Era um psicopata que a violentou de maneira bárbara e que, à medida em que os dias se passavam, demonstrou ciúme mórbido a ponto de queimá-la as partes pudentes com uma acha de lenha em brasa, o que lhe provocou uma ferida que durante muitos anos, com aquele pudor do século XIX e o começo do século XX, ela não podia cuidar. Assim mesmo concebeu, tornou-se mãe, e quando a sua filha nasceu, ela voltou-se totalmente para a filha, ante os tormentos do marido psicopata. A filha cresceu e consorciou-se com outro fazendeiro. Ela nunca mais teve direito de ver a filha, exceto quando a filha deu à luz a uma criança e ela foi ajudá-la. Mas quando a criança nasceu e a paradeira mostrou-a, a mãe teve uma crise histérica, porque a criança tinha a cabeça normal, mas o corpo era deformado, era retorcido. Naquele desespero, ela pegou a criança ainda com a placenta, atirou-a pela janela e entrou num delírio de loucura.
Dona Conceição, a avó, correu, seccionou a placenta e, também dominada por um desvario qualquer, adentrou-se pela mata e desapareceu. Não se soube mais notícia de Dona Conceição, nem da neta, que ela iria chamar Lia. Deambulavam pelas aldeias distantes e anos após, a menina agora adulta, porém deformada, a cabeça normal, mas o corpo, que deveria medir uns 6 palmos no máximo, apareceu na Lapinha. E Chico então me disse: ah, Divaldo, elas estão completando um karma doloroso, porque Dona Conceição era a mãe da personagem X, responsável por várias loucuras da Inquisição Espanhola. E Lia era sua irmã. Muitas vezes apontaram herdades e pessoas para serem levadas ao Santo Ofício, terem o corpo despedaçado e elas apropriarem-se dos bens. Retornaram e agora, numa expiação luminosa, resgatam a última etapa. Lia está no lugar feito de varas, de pé e outras na horizontal, com alguma palha, e o seu corpo entanguido ali. Ela é cega, surda, muda, mas quando ela me ouve, ou quando ela capta a minha irradiação, ela se agita, ela sorri, a ponto das funções orgânicas perderem o controle dos esfíncteres. Mas ela é tão linda. Corriam-lhe lágrimas. E ele disse: você sabe, a minha vida é muito solitária. No último Natal, por exemplo, depois de atender aos irmãos de sofrimento, eu senti uma solidão tão grande. Escutava no rádio do vizinho a festa de Natal, as alegrias que espocavam nos fogos de artifício, e eu a sós. Então eu me lembrei de Lia e Conceição. Peguei um táxi e fui até a Lapinha. E quando saltei do táxi para subir o aclive do pequeno outeiro, eu vi uma luminosidade feérica sobre a casa de Lia e Conceição. Um coral de vozes que cantavam melodias transcendentais. E quando me aproximei da porta, lá estava Eurípides Barçanulfo, mas na condição de Marte cristão, conforme está narrado no livro Ave Cristo, por volta do ano 172 da nossa era. Então Eurípides me disse: seja bem-vindo, vamos celebrar o Natal de Jesus diante da dor e do infortúnio. Levei poucas coisas, biscoitos, um pouco de chocolate que eu próprio fui preparar para repartir com as minhas irmãs. Lá é um pedaço do reino dos céus. Na minha imaginação, eu comecei a construir o que a doçura de Chico falava. Estive com o Dr. Francisco Pereira de Andrade, na época, um dos 3 diretores do próspero, então, Banco do Estado de São Paulo. Dirigimos-nos à Lapinha, e quando chegamos, eram no máximo 6 casas à volta, e no pequeno outeiro, uma casa de taipa, com vários orifícios por onde o vento frio entrava, dando gargalhadas que zombavam da pobreza. Quando nós fomos chegando, a porta se abriu e uma senhora nonagenária, arroxeada de frio, pés descalços, um vestido transparente sem roupa interna de proteção. Ela olhou-nos, olhou para o Chico e disse: "Ô, seu Chico, ontem à noite eu estive com vós, eu sonhei com vós, eu indo lá no centro e pedindo pelo amor de Deus